Olá, esse é o debate da exibição do Zinegueto-metragem. Para quem está chegando agora, a gente acabou de assistir o filme O Silêncio da Noite, que tem sido testemunha das minhas amarguras, do cineasta Petrônio de Lorena, que está aqui com a gente e vai conversar junto com o Renato Queiroz, o cineasta da companhia Bueiro Aberto, e comigo, Pamela Regina, que sou a produtora e curadora do Cineclube Incinerante. Bom, para a gente começar, vou passar a palavra para o Renato, para ele contar um pouquinho como está essa edição do Zinegueto-metragem, a 8ª edição. Então, valeu aí, agradeço por estar aqui debatendo com o Petrônio, né, que é um cara que estou conhecendo hoje, mas cinematograficamente já conheci antes por esse filme e também pelo Gigantesco Imã, né, que é um filmaço também, depois a gente vai conversar. E esse zine, nessa edição, a ideia é trazer esse debate, né, da intersecção, das aproximações que existem entre a linguagem cinematográfica e a linguagem da literatura, né? Então, essa questão da poesia, né, essa questão de como que uma coisa consegue se transmutar na outra, né, tanto as letras para a imagem quanto o contrário, né? E tem diversos textos aí que estão super interessantes falando sobre tanto a cinematografia do Petrônio, que deu entrevista, quanto alguns episódios da série Guarulhos, Letras de uma Cidade Dormitório, que a gente está tocando para frente aí nos últimos meses, falando sobre os livros, as experiências pessoais que também trazem inspiração para escrever, né? Então, muito assunto aí que a gente vai desenrolar nesse encontro super especial de hoje. É isso. Estamos em Guarulhos, né? Os aviões não nos deixam mentir, que eles sempre fazem essa intervenção. Petrônio, acho que quem assistiu o seu filme agora deve ter muito percebido de você, mas esse momento inicial, se você quiser dar alguma palavrinha nessa abertura, quiser falar um pouquinho do seu trabalho e tudo mais, essa é uma breve apresentaçãozinha, acho que seria muito massa. Você agora, isso. Primeiramente, boa noite, Pamela, boa noite, Renato. Obrigado aí pelo convite. Eu posso dizer assim que aqui, né, eu moro em Recife, trabalho com cinema já faz um pouco mais de 20 anos. Trabalho com música também, né? Eu tenho um coletivo musical Petrônio e as Criaturas, a gente faz trilhas, né, de longas metragens, não só para os filmes que eu fiz, mas para filmes de colegas, e esses trabalhos caminham juntos, né? Eu procuro colocar dentro do cinema um pouco do ritmo, né? Eu acho que todo filme precisa, toda obra, todo um livro, tudo precisa de um ritmo, né? Eu tento fazer essa imbricação entre as diferentes artes, porque uma está sempre dentro da outra, né? Do mesmo jeito que a música precisa, assim, a literatura também, você tem um ritmo, uma cadência mais ou menos ali para segurar, né? Para dar um estímulo na hora certa. Então, eu gosto de fazer essa mescla dos gêneros, né? Então, eu acho que foi interessante poder fazer esse trabalho com a poesia do Pajeú, que a poesia de improviso existe em todos os lugares do Brasil, podemos dizer assim, todas as regiões, né? Mas misteriosamente ali no Pajeú e no Cariri, na Paraíba, duas regiões vizinhas, houve um desenvolvimento, um aquecimento, uma ebulição misteriosa assim, de muitos gêneros e subgêneros da poesia, e eu não tinha visto ainda um longa-metragem, né, sobre esse tema, e nem mesmo um curta-metragem que tivesse ganhado expressão. E por muito tempo eu fiquei com esse desejo, né? Eu morei um tempo no Rio de Janeiro, mas antes de sair de Pernambuco, eu fiquei com esse tema já, então já tinha muito tempo, e foi um disco de um poeta já falecido chamado Zeto,
que ele citava Severino Branco. Eu digo, tá aí, ó, ele pode ser um ponto de partida, porque a poesia está em todo lugar, né? No engraxate, no barbeiro, em todos os segmentos da sociedade, né? Você encontra. E foi o que me motivou a fazer o filme que vocês assistiram, né? E é muito forte isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a relação da poesia com os hábitos, né? Com o cotidiano, né? É tão natural que o documentário passa e você vê um dia e você vê esse dia com as suas naturalidades e a poesia ela permeando tudo. É muito bonito, assim. É um filme realmente eu fiquei encantadíssima. E, e é muito massa também observar o trabalho da Companhia Bueiro Aberto, porque eles também têm essa pesquisa sobre o documentário, né? Então, na série que eles lançaram agora, Guarulhos Letras de uma Cidade Dormitório, tem essa mesma busca, me parece, né? E, Renato, você pode falar se eu não estou falando bobagem, mas me parece que tem essa mesma busca de encontrar essa poesia nas imagens e nas imagens do dia a dia, né? Enfim, e aí, para começar a falar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar a falar dessa linguagem documental, né? No filme que a gente viu agora, Petrone, eu tenho a impressão de que a gente está sentado na mesa do bar junto com todo mundo, sabe? Então, em vários momentos, eu vendo aqui o filme com o fone, eu dava risada, e aí, sei lá, o meu irmão passava, ele não entendia porque eu estava rindo, porque, né? É como se eu estivesse na mesa do bar com a galera, ouvindo aquelas piadas e ouvindo aqueles repentes que tinham, às vezes, uma coisa absolutamente pesada, que você falava, gente, eu vou demorar um tempo para passar disso, e outros que eram absolutamente, né? Uma coisa que leva a gente. Então, como que isso aconteceu, né? Como que você fez esse trabalho para deixar eles confortáveis, para conseguir deixar a gente na mesa, né? Para ter essa sensação de estarmos juntos. Como que foi isso? Conta para a gente. A minha experiência foi mais ou menos 6 anos de convívio entre a primeira visita, na intenção de fazer o filme, porque antes eu já tinha feito outras visitas que até me permitiram a pensar na ideia, mas o start do primeiro encontro até a montagem final foram 6 anos. E eu nasci ali perto, né? Nasci em Serra Talhada, que fica 2 horas de distância de São José do Egito, 2 horas e meia de distância da divisa com a Paraíba. Então, aquela linguagem, aquele jeito de se comportar, jeito de ser, as piadas, as gírias, o universo, as histórias, os mitos do lugar eu já conhecia. Nesse sentido, foi mais fácil para ganhar a confiança e mostrar que eu estava querendo fazer um trabalho. Assim, o fato de você ir algumas vezes durante o ano, permitiu ganhar essa confiança. E eu não fui com câmera no início, né? Mentira, eu fui, mas não mostrei. Eu fui, mas não fiquei mostrando a câmera. Só quando tinha algo muito espontâneo, que eu sentia que a pessoa não se incomodaria. Porque o meu objetivo com esse filme era fazer uma mescla dessa linguagem antiga do cinema direto, em que a gente não interfere muito, a gente apenas posiciona a câmera no lugar certo, com o som no lugar certo, em que a gente imagina que vai acontecer alguma coisa. Quando você provoca uma situação, quando ela chega próximo de acontecer, você liga a câmera e o som. Então, essa linguagem eu quis colocar, ao mesmo tempo, buscando uma plasticidade das formas todas para tentar acompanhar nas artes visuais, tentar me aproximar daquela poesia, né? Tentar ver beleza nas coisas e utilizar muito o plano fechado, assim, que eu acho que você olha para o sertão, você vê paisagens abertas. Então, para mim, era importante mostrar a pedra, o inseto, a casca da árvore, como se fossem fotos, como se fossem pinturas, né? Então, na primeira viagem, eu fiz por custo próprio e levei uma câmera e uma varabum, um microfonezinho, e uma amiga minha foi me ajudando.
Mas a gente ficou muitos momentos bons sem poder filmar, até mesmo para não criar uma sensação de forçação de barra. A gente se perguntava, às vezes a pessoa queria beber, a gente bebia com a pessoa. E, assim, é uma experiência sensorial, porque a pessoa que estava fazendo o som comigo, história curiosa, ela não tinha experiência nenhuma com o som. E eu ficava tentando fazer a câmera, tentando orientar ela, pedir para ela não beber naquele momento, que ela estivesse fazendo som. Então, foi uma coisa amadora mesmo no início, porque eu não tinha equipe, e não tinha dinheiro, e não tinha nada. Então, só poderia ser amador. Mas, dentro dessa dificuldade, ainda foi possível recolher talvez 10%, eu não sei, das imagens que estão editadas, né? Ou 8%, ou 5%, mas assim, imagens boas que a gente conseguiu captar dentro daquele universo que todos permitiram a filmagem. Alguns casos até que já esperavam, perguntavam se eu não vou filmar. E é muito legal você esperar a pessoa perguntar se você vai filmar ou não. Porque mostra que ela está com vontade, que ela está, sabe, com tesão daquilo. E o poeta ele quer se mostrar. Então, eu não tive dificuldade com essa possível resistência. Não houve dificuldade. Mais uma busca de chegar lá com uma pessoa que, infelizmente, faleceu, o Didi Patriota, que está no filme, mas ele foi o meu cicerone, me levou lá todas as vezes e abriu portas para que as pessoas confiassem na câmera. E, a partir daí, foi fluindo naturalmente. Que demais. Faz muita diferença, né? Você vivenciar o contexto, você compreender, né? A outra questão que eu ia fazer é como você lidou com os equipamentos, mas você já super contou aqui pra gente de como foi toda essa trajetória, né? Então, acho genial isso de... É uma pesquisa, né? Acho que a gente fala tanto nas produções sobre pesquisa, né? E às vezes essa palavra fica tão esvaziada, de tão repetida que ela fica, né? Eu vou fazer uma pesquisa, mas existe é que uma palavra para mim que me vem é muito isso de dar carne à pesquisa, né? É vivenciar, é estar lá nessa experiência, porque ela, por mais que teoricamente você tenha o esqueleto, quando você está lá, você vivencia, né? Tá na sua carne esse processo. Então, isso é genial. Renato, senhor, porque vocês fizeram agora esses 4 curtas, né, que vieram da série, e achei muito curioso que no curta, do Cortiço a Luz, mostrava muito, vocês se depararam com um casal que morava na casa da sua avó, né? E esse casal estava ali um pouco, tipo, posso entrar? E eles super toparam participar, né? Conta pra gente como que foi essa relação de chegar numa casa que você conhecia de lembrança, né? Ou melhor, de relatos da sua avó, e de repente tem um casal morando lá de senhores e que são super solícitos. Conta pra gente. Sim, foi bem legal. A gente tinha uma experiência muito próxima a essa que o Petrônio contou, né, em geral, nos nossos documentários. Alguma proximidade, ou conhecia a pessoa de ter amizade, ou alguém fazia uma mediação e a gente criava o laço com a pessoa, né? Eu me lembro muito do Minhas Composições, que é um filme que eu acredito que tem uma proximidade, guardadas as proporções devidas, né? Mas tem uma certa proximidade com a proposta, né? Que é esse lance intimista, né? De você tentar trazer essa poesia para uma coisa mais pessoal. Então, aqueles planos de detalhe das mãos, o livro nas mãos, o olhar, né? Tudo isso a gente tentou construir com uma personagem que eu conheci através da mediação de um amigo, era a sogra dele. Então, sempre teve esse lance. Agora, no caso dos cortiços, teve essa diferença, essa coisa surpreendente, que no roteiro eu pensei na ideia de ir até a Rua Caçador, que é a rua onde tinha o cortiço do romance que eu conto, né, que é onde minha avó
cresceu ali junto com os imigrantes espanhóis. E falei, bom, vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. E fomos e eu esperava encontrar alguém na rua, conversar com alguém que fosse antigo e tal, mas não esperava que isso acontecesse. De chegar até o endereço e encontrar as pessoas que moravam lá e tal. E foi uma coisa meio doida que a gente viu chegando o carro ali, estacionando, ele saindo. Aí eu falei, mano, será? Acho que eu vou falar com ele, velho. E aí chegamos lá, demos uma filmada na frente da casa, eles abriram a janela desconfiados, tipo, quem é esses caras filmando minha casa, velho? Como assim, né? E até alguns vizinhos ligaram para saber se estava tudo bem lá, porque estranharam a movimentação nossa, né? Mas de boa, aí a gente teve a ideia, vamos chamar aí, conversar com eles, ver o que acontece, vai que dá certo, né? E a Janaína teve muita sensibilidade ali de continuar filmando, não esperar para ver se ia ter uma resposta positiva ou negativa, mas já colocar a iniciativa que tivemos ali. E o fato de ser positivo garantiu que essa ousadia dela tivesse um bom resultado, porque aí a gente entrou na casa e iniciamos uma conversa. E foi muito legal, porque muita coisa que a gente contava no documentário relativo à história do romance, e também a própria biografia da minha avó, que é a inspiração para o romance, batiam com a história de imigração dos pais, dos avós do casal também, contando histórias que dariam outros filmes, outros livros, né? A história do avô dela, que veio bebezinho, na verdade veio bebezinho não, ele nasceu no navio entre a Itália e o Brasil, ele nasceu ali, e a mãe morreu no parto, então quando ele chegou só ele e os irmãos pequenos. Aí encontraram alguns parentes, né, e viveram aqui por um período, mas não deu certo, voltou para a Itália. Cresceu um pouquinho, voltou para o Brasil, e aqui construiu a vida. Mas eu achei muito impressionante assim, essa coisa dele nascer entre mundos, vamos dizer assim, né? E um apátrida, mas ao mesmo tempo um cidadão cosmopolita, né, vamos dizer assim. E aí eu pensei, porra, velho, uma história dessa, né, cara, daria um outro filme, uma outra coisa. Mas foi muito bom, assim, uma coisa que o acaso proporcionou, embora a gente já tivesse uma certa expectativa, assim, tomara que dê certo, acabou dando. E o resultado pro filme, eu acho que enriqueceu bastante e deu mais consistência, né, que é essa coisa que você falou da carne pro esqueleto, né, acho que deu ali uma consistência bacana para a história que a gente queria contar. E é muito. A gente falou sobre os aparelhos, né? Porque nesse dia eu lembro, assistindo o filme, eu vi que estava chovendo, né? Tava um dia, assim, bem complicado, bem caótico. Petrone, quando você chegava para gravar, porque foram 6 anos, né? Teve em algum momento que você teve que repensar algum equipamento para pensar, putz, aqui eu vou ter que fazer esse plano, eu não vou conseguir, vou ter que dar uma inventada em um pouco como inventar alguma coisa para que pudesse chegar na imagem que você pensava? Aconteceu o seguinte, né? A gente conseguiu alguns editais para fazer o filme. E aí, o primeiro foi um edital para escrever o roteiro, que a gente já tinha mais ou menos a ideia na cabeça, mas serviu para ler bastante, buscar fundamentação na tradição ibérica, na história da Península Ibérica, né? Poesia que vem da França, de estudar o que era a poesia na época da Grécia, enfim, tentar contextualizar com as figuras que a gente via em São José do Egito com figuras que existiam na Grécia. Ficamos nessa viagem assim, um tempo, né, que serviu para embasar algumas perguntas e para tentar até enquadrar de alguma maneira. Mas, nesse momento, eu filmei com a câmera que eu tinha, que hoje é completamente obsoleta, um HBX200. Hoje não se usa mais, nem se consegue se vender mais. E aí a gente, em seguida, o projeto conseguiu um edital para a produção. E aí podemos levar uma equipe para o sertão para ficar 15 dias. Uma equipe maior, com um eletricista, com
levamos a parte contábil para resolver o problema em loco. Então, todo mundo foi morar em São José do Egito. A minha ideia era, galera, a equipe precisa fazer parte desse filme no sentido psicológico, assim, porque precisa se sentir à vontade. Isso também fez parte do plano de filmagem. Deixar que a equipe tenha tesão pelo tema, porque muitos vão chegar ali como se fosse mais um filme. Não leram o roteiro, o assistente também. Mas quando você coloca todo mundo e tenta motivar as pessoas, os próprios protagonistas do filme motivaram o interesse de todos por eles. Então, não teve atrito, foi um filme feito na maior tranquilidade do mundo. É uma das experiências raras que seja inteiramente assim. E nesse momento, a gente utilizou, na parte de câmera, uma Blackmagic, que na época era uma novidade, e utilizamos, era Canon aquilo, cara, alguns modelos, levamos 3 câmeras, na verdade, né? 2 Canon e uma Blackmagic. Um kit de luz muito simples, não tem nada sofisticadíssimo. A gente filmando de noite, teve momentos de filmar na rua mesmo, não precisou de luz, e aí utilizamos um drone que quebrou. A gente locou um drone de um pessoal dali do Pagel mesmo. Quando chegaram lá, eu acho que o problema de bateria, quando ele subiu, faltou bateria lá em cima. Aí o bicho despencou, ou seja, a filmagem que era para ser de drone ficou pela metade. Não conseguimos usar nada desse material. Aí voltamos, a edição iniciou, e aí ficou o primeiro dispositivo, que é seguir o dia cronologicamente, porque realmente muita coisa importante que está ali foi filmada entre sexta e domingo, foi filmada em fim de semana, né? Boa parte das imagens de apoio, aliás, a prioridade foi deixar as imagens de apoio para filmar durante a semana. Houve alguns encontros, entrevistas também, mas o grosso do material, mais importante, que está na montagem, a gente buscou um momento de relaxamento entre os próprios poetas, né? E voltamos, fizemos um primeiro, um segundo tratamento de edição e percebemos, poxa, agora está faltando colocar uma projeção. A gente já tinha feito projeção antes, mas teve uma ideia que só apareceu depois, que era pegar as fotos dos poetas e projetá-las na cidade. Então, são 3 cidades que fazem o epicentro ali da poesia, que é São José do Egito, Prata e Mouro Velho, essas 2 na Paraíba. E nós projetamos das paredes das cidades, né, como se os poetas ainda estivessem passando por lá. E que realmente ainda estão passando por lá, né, em qualquer mesa de bar, até mesmo durante a pandemia, talvez. Você vai escutar versos, e quando você escuta o verso, sempre tem a referência, é de fulano. Então, aquela projeção teve tudo a ver, assim, simbolicamente, para mim, assim, foi um momento até emotivo, filmar na madrugada, para fazer jus ao tema. E utilizar o drone também como se fosse o poeta bêbado voltando para casa, sabe? No final tem um momento assim que a balançadinha do drone é justamente o final da noite de uma boemia poética, em que você filosofa sobre a vida. E com relação ao equipamento, a trajetória foi essa. Não teve muita complexidade de equipamento de som. A gente tinha 2 pessoas fazendo, né? Porque às vezes tinha que microfonar várias fontes de som em uma mesa, por exemplo. Aí tinha o técnico de som e um assistente. Agora, de câmera, saiu da HVX200 para a Canon, que agora eu não sei a especificação, para Blackmagic e para um drone no final do filme. Eu deveria ter filmado com película, mas já é uma coisa obsoleta em termos de custo, né, de dificuldade. Mas eu sou o romântico das pedras. Eu
gostaria de ter filmado com película alguns momentos, dá uma outra textura uma textura que você pode conseguir depois na finalização. Só que quando você filma em película, essa textura já vem meio pronta, com a cara original. Só que é muitíssimo mais caro hoje em dia. Laboratórios fecharam no Brasil, então eu não sei se revela, se estão revelando, mas assim, era interessante quando se conseguir dinheiro de edital, né, buscar fazer isso. Porque com a poesia tinha tudo a ver. Acho que foi a única coisa do filme que eu não consegui operar por uma questão financeira. Foi rodar em película. Seria mais interessante ainda. Mas o conteúdo está lá, né? Eu acho que a projeção é a referência do que a gente faz. A gente ouve um poema, a gente projeta uma ideia. Então, a utilização da projeção foi essa referência mesmo, a nossa máquina mental, né? Então, do meio para o fim, até porque, com o passar do dia, os poetas vão bebendo e aí outras substâncias e tal. Aí, de noite, a projeção já entra, já dá o clima psicodélico, que a poesia daquele lugar tem, porque tem muitas referências imateriais na poesia do Pajeú. A principal dela talvez seja a saudade. E é isso. Eu acho que o cinema ele vai buscando se alimentar, vai buscando as outras artes, né? Que vieram primeiramente. Então, o meu filme teve essa intenção, né? De buscar uma literatura no áudio, a partir do som das pessoas, e buscar traduzir isso da imagem de uma maneira que é muito complicado isso, assim, de uma maneira que eu não tome da literatura o espaço. Ao mesmo tempo que você tem que deixar a voz do poeta se sobressair, você tem que trazer uma imagem, mas você não pode se colocar por cima, entendeu? Você não pode fazer como se diria aqui, uma masturbação de imagens. Você tem que fazer algo que faça com que o poema cresça e não ficar tentar ficar sobre o poema. Entendeu? Então, eu acho que foi difícil calcular. A gente levou muitas horas de montagem, porque montava de um jeito, mudava, para não ficar pretensioso demais. É um documentário que tem a realidade como foco. Embora estivéssemos nos momentos de psicodelia no fim do filme, mas a gente precisava da realidade, porque a poesia daquela região é construída em cima das experiências reais, principalmente. Né? Tem as poesias metafísicas também, mas a ausência, a presença, o amor, o desprezo, a natureza, a passagem do tempo, são temas recorrentes em quase todos os grandes e jovens poetas também. Então, é o que eu costumo dizer, cada tema ele pede uma abordagem diferente. A não ser que você esteja querendo fazer como televisão, né? Mas dentro do cinema, cada tema pede uma abordagem. Eu não posso abordar o filme que eu fiz depois com a mesma linguagem que eu fiz esse, que é um assunto totalmente diferente. Tenho que buscar dentro desse assunto um gancho, um dispositivo, uma espécie de justificativa que só tem ali, entendeu? Para tentar trazer originalidade para a obra. Então, o meu pensamento foi buscar algo que ainda não tivesse sido feito, que tivesse ali fácil de ver. E uma das coisas, foram duas coisas que me fizeram acreditar nisso, que é a passagem do tempo, essa organização narrativa cronológica e a utilização das projeções como a psicodelia do filme a partir da passagem do tempo. Isso eu acho que as pessoas sentiram, sobretudo aqueles que conviveram naquela região, porque muitos que conviveram se emocionaram, os próprios habitantes da cidade. Então, exibir o filme lá, para mim, foi sempre
uma grande felicidade. Assim como, né, no processo de distribuição, a gente exibiu por 7 cidades do interior de Pernambuco, exibições públicas, numa estação ferroviária desativada, por exemplo, na cidade de Arco Verde, exibimos lá, Esse na assunto, Câmara dos Vereadores de São José do Egito, num lugar, numa periferia, em Serra Talhada, que também foi a cidade que eu nasci. Então, cada cidade a gente conseguia um espaço, cidades que naturalmente não tinham salas de cinema, né? As cidades que tinham, a gente aproveitou. E não aproveitamos os espaços de shopping, porque paga-se uma taxa. sim. Na verdade, a primeira exibição do filme foi em São Paulo, né? Num festival que eu gosto muito, que eu já tinha participado com curtas-metragens, que é o a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no ano de finalzinho de 2016. E foi legal porque, além das 2 exibições normais, ainda teve mais outras 2. E foi para a finalíssima, foi o único filme brasileiro na finalíssima, sem a distinção de ficção, documentário, estavam todos lá, né, dentro da mostra, numa fase competitiva. E foi legal, foi uma vitrine importante. E depois disso, do período de festivais, a gente conseguiu levar para cerca de 10 salas de cinema, que eu achei muito pouco, mas porque a gente estava competindo com o mercado americano, né, que eu não me lembro qual era o lançamento da mesma época. Mas os filmes americanos nos atrapalham muito, porque o filme do Silêncio da Noite merecia ter mais do que 10 salas no país naquele período, que era março de 2018. Não me recordo qual era o filme americano, mas foi um grande problema, porque a gente poderia ter pego 20 salas, entendeu? De cinemas de rua, né? Em São Paulo ficamos no Belas Artes, na Avenida Paulista. Acredito que foi o único da cidade. Mas ficamos um bom tempo, porque geralmente esses filmes undergrounds assim, eles ficam uma semana e cai fora, né? Ou 2. A gente ficou 3 semanas. Então já é um espaço legal. E depois vieram convites, né? Além de poder exibir através de um edital no interior do estado de Pernambuco, gratuitamente, a gente exibiu para a Academia Pernambucana de Letras, para a Universidade Federal, em eventos para a Biblioteca Pública do Estado, alguns cineclubes em cidades próximas do Recife, a turma pedindo para exibir na Paraíba, pedindo para exibir no Rio Grande do Norte, teve no Ceará, teve. Assim, extraoficialmente, como se fossem cineclubes, ou universidades, ou curso de letras, ou curso de comunicação, né? E São Paulo, que foi uma viagem maravilhosa que eu fiz, cara, que inclusive eu fui na Unifesp, né? Foi USP, Unicamp e Unifesp, com o professor Pedro Marques, que ele ciceroneou a gente lá, e foi legal, assim, também dentro de cursos, né? Então, eu acho que a possibilidade do documentário, do cinema em geral, é esse. É fugir das salas tradicionais, porque há um limite de público nas salas tradicionais. Às vezes elas estão localizadas em bairros que nem todo mundo... Aí o cara não se sente intelectual, acha que aquele ambiente é de intelectual, aí não vai, porque ele não estudou, sei lá. Então, tem esse problema de certos ambientes não serem frequentados por todo mundo. Às vezes as pessoas nem sabem que ali cobram um ingresso barato. Às vezes as pessoas não têm amigos que vão lá e não vão também. Então, o espaço tradicional de cinema ele precisa ser
sofreu uma subversão. Assim. Então, cada vez mais as salas de aula são importantes. Eu acho que o principal espaço para exibir cinema seria a sala de aula, de acordo com o tema, com a turma, faixa etária, essa coisa aí indicativa, mas é o grande espaço, sabe? Qual a função? É reunir pessoas sobre o mesmo tema, reunir pessoas sobre o mesmo assunto, porque o filme vai começar depois que ele termina, né? Aí, quando ele acaba, as pessoas vão conversar sobre ele, e aí ele vai crescendo de alguma maneira. Então, onde você pode juntar pessoas, né, de uma maneira bem espontânea, bem legal, eu acho que é um ambiente invadir a educação mesmo, sabe? Programas que possam levar filmes importantes, né, que falem de assuntos ou tratem de forma importante, ou que levantem assuntos. Assim. Acho que o cinema brasileiro está repleto de coisas boas, e daqui a pouco a gente vai fazer 100 anos, né? Em alguns lugares já fizeram. Tem filme em sala de cinema de 1917, 15, entendeu? Que tinham experiências assim que nessa época as pessoas não sabiam nem que o cinema ia vingar no Brasil, né? Mas assim, o cara fazia um curta assim, a turma ia ver. Então, o cinema já passou dos 100 anos e cada vez mais a gente percebe que a sala é um espaço, a sala tradicional é um espaço ainda muito limitado. É uma questão de qualidade. O som perfeito, a tela, mas você também pode ver numa qualidade menor, né? Ainda mais para pessoas que têm dificuldade, porque mesmo com a internet, mas se você não tiver o estímulo, você não vai, porque tem muita opção. Então, é isso. Assim. Mas não sei você como seria acha... a tua pergunta aí em Guarulhos, se você pergunta para o Renato também, se vocês desenvolvem algo ligado à educação, ou se existe uma proposta, uma busca por isso. Renato, quer falar, amigo? Sim, com certeza. É legal, cara, porque aqui temos a Pamela, que é professora, temos eu, que sou professor, e no coletivo o Daniel também é professor e a Janaína também. Então, estamos muito nessa pegada. A gente já fez projetos em escolas, já fizemos oficina, exibições em faculdade, em cursinho popular. Então, a gente tem muito essa pegada, essa ligação com a questão da educação e o cinema como também, claro, uma linguagem, uma forma de se expressar, etc. e tal, né? Mas também uma forma de dialogar dentro dessa perspectiva de conhecer o outro, né? De trazer isso para as disciplinas, né? Como a questão filosófica, a questão de sociologia e tudo mais, que também são possibilidades, né? Trabalhar com o cinema como um instrumento da educação. E rola, aqui em Guarulhos, especificamente, a gente tem um coletivo chamado Coletivo Quinoférico, e eles desenvolvem oficinas, né, na periferia, então é muito massa, né? Eu trabalhei com os meninos, né, eu dei aula lá, porque a minha formação é de atriz, eu sou atriz de teatro, e aí eu migro para o cinema quando eu encontro esses meninos maravilhosos da Voeiro, do Polissemia, essa galera toda, mas eu sou atriz de... E aí, dando aulas de teatro, dando aulas de teatro, eu comecei a conhecer essa galera e comecei a querer fazer cinema. E cinema é uma linguagem muito cara, né? Faz um curso aí de ator para cinema. Quanto que não é? E eu nunca tive dinheiro para pagar um curso desse, então me meti a cara com esses meninos aí, com essa galera maravilhosa, e venho aprendendo o que é isso. E aí, nesse coletivo Quinoférico, eu dei aula de preparação de elenco, né? Porque a gente já está aí quantos anos, Rê, nessa empreitada de trabalho? Mais uns 10 anos? De cinema, uns 10 anos que a gente está nessa, né? De cinema, o primeiro roteiro nosso é de 2011 mesmo. Então, mas assim, ininterrupto desde 2014. Mas eu contigo, né, que eu te conheço, que a gente fazia movimento cultural, faz um tempinho aí, não vamos falar quanto não.
Bota uns 16 anos, pelo menos, né, amigo, que estamos nessa lida de tentar fomentar políticas públicas em Guarulhos, né? A nossa grande batalha desde 2006, 2006, que eu lembro, né, gente, que tem gente que veio antes de nós aqui nessa luta. Ah, claro. Mas o Quinoférico, esse coletivo que, depois de uma oficina que eles vivenciaram e do estudo, eles começaram a desenvolver na periferia como uma forma de instrumentalizar aquele cara, o jovem da periferia que quer fazer cinema, quer falar de si, quer falar da sua realidade, não quer esperar alguém falar por si, né? E aí já está no segundo módulo já, né? A segunda turma que eles estão fazendo. Então, é uma galera que tá... E aí, junto com isso, a gente tem o Zine Gueto Metragem e tem o Cineclube Incinerante, que organiza a Mostra de Cinema Guarulhense, né? Enfim, a gente tá fazendo uns negócios, tentando abrir espaço, né? Nessa E um vibe. pequeno comentário ainda nessa onda é que a gente tem muito essa coisa de cada produção, todas as produções que a gente faz, a gente fala, mas isso aí era para aprender a fazer, né? Uma proposta de documentário mais direto, ou pensar no documentário de observação, né? Aí a gente faz, escreve o roteiro, elabora e executa. E aí sempre é o mesmo discurso, mas isso aí foi para aprender essa linguagem, e vamos sempre tendo como cada processo como um processo de aprendizagem para o próprio grupo, né? Então, a gente tem muito disso. Tem até aquela série O Olhar Clandestino, que a gente fez em 2017, que é uma série de 5 curtas, sendo quase todos de ficção, né? Os 4 primeiros de ficção, e o último é um documentário sobre o processo, que é meio que um relatório final, vamos dizer assim, do curso, né? A gente tomou como um curso, né? Isso foi muito louco. Que bom. Essa ideia de aprender fazendo, né? Enfim, eu queria falar vocês citaram várias coisas, né? Ainda falando sobre o filme, tem uma coisa que me pegou quando eu estava vendo, muitas, mas uma que eu queria perguntar para vocês, né? Que enquanto documentaristas, e dentro dessa ideia de vocês propiciarem um espaço para que a coisa aconteça de uma forma natural e possa ser registrada, vocês acham que isso, do primeiro trabalho, da primeira vez que vocês experimentaram essa direção de documentário para a última, ou até mesmo dentro de uma produção, né? O Silêncio da Noite teve 6 anos, né? Como vocês enxergam esse desenvolvimento enquanto documentaristas, né? Porque é praticamente o manejo da experiência antes de ser gravada para que possa ir para a ilha de edição, né? Então, esse processo de direção do não dirigível, né? Das pessoas no cotidiano. Como vocês veem isso na trajetória de vocês? Quer responder primeiro, Renato? Pode começar você, Petrone, vai lá. Acabei de responder. Então tá. Tem algumas características que eu mantenho. O primeiro, na verdade, de todos, foi para a televisão, né? Minha formação vem do curso de radialismo, então eu fiz um documentário com a linguagem um pouco televisiva, porque o programa era de documentários que abordava cultura popular e tal. Tinha um pouco essa linguagem. Mas depois eu me libertei. E com essa libertação, já fazendo filme para cinema mesmo, 2004, por aí, é que ficou pronto o primeiro curta, e na época teria que se fazer um curta em 35mm, né, para ser mais valorizado. Poderia fazer em 16 também, mas 35 é que exibia em todos os festivais grandes, né? Então, foi o primeiro a ser realizado, e algumas características eu mantenho, assim, essa pesquisa de linguagem, essa buscar um filme experimental, buscar colocar elementos que teoricamente não estariam dentro do cinema, mas que eu coloco como em Silêncio da Noite, tem aquele copo com a câmera GoPro embaixo do copo, o fundo do copo colado na lente da câmera, o líquido entrando e tal, o ponto de vista do copo, né? Quando se fala em beber em bar, né? O copo é um personagem importantíssimo. Então, a ideia eu gosto muito de fazer créditos, pensar créditos artesanais. E aí, a utilização do copo com o líquido ali, foi um crédito artesanal que funcionou bastante, né?
porque já é o final do filme, né? As pessoas já viraram copo, a noite já madrugou e acabou casando bem. Então, buscar aquilo que casa bem, né? Eu fiz um outro filme já bem antes, 2005, chama O Som da Luz do Trovão, eu e Tiago Scorza, que é um carioca, diretor também. Nós fizemos esse filme sobre um cidadão que, entre outras coisas, tinha construído uma asa delta que foi anterior ao gigantesco imã, né, que vocês citaram. Então, O Som da Luz do Trovão é o curta do longa. E tem uma brincadeira lá com Playmobil, porque era linguagem também, primeiro, não tinha grana, foi feito filme meio assim, nessa política de não posso. E como é que eu vou representar aqui esse momento em que a polícia apreende a asa do inventor e leva o inventor preso? Aí ele conseguiu aqueles carrinhos de Flandre, meio de feira, que deve ter no Sudeste também, o carrinho de Flandre da polícia, com os bonecos de Playmobil ali dentro, comandos em ação. Então, essa brincadeira de criança acabou ficando lúdica dentro do processo da contextualização, da forma como foi contado, né? Então, acho que tudo é buscar algo que se adeque, né? Porque a possibilidade são muitas possibilidades, né? É difícil transgredir, mas eu acho que todo tema dá a sua dica. Cada tema que você pega vai dar a sua dica, cara. Sei lá, se o tema é um prédio de São Paulo, um prédio famoso que está perto de cair, então, o tema é esse, o personagem principal. O próprio personagem ele vai te sugerir, eu mesmo já tentaria enquadrar de um modo bem mecânico, bem duro, bem, sabe, como se fosse desenho de arquitetura, sabe? Já vai te dando a dica, o tema vai te dando a dica, né? Então, o que evoluiu para mim foi esse olhar atento de tentar enxergar o tema, ver qual é a mensagem que ele mesmo me diz. O que é que ele me diz, sabe? Buscar, eu estou sempre buscando isso, na verdade, quando eu me deparo com um novo projeto. Né? Aí é isso. Eu acho muito interessante esse processo e vejo similaridades assim muito na linguagem em alguns aspectos, né? E eu diria assim que existem coisas que permanecem, né? Se eu for fazer essa comparação, esse exercício de comparação que foi proposto aí entre o primeiro e o último documentário, né? Que é a questão dessa fotografia, né? De você encontrar dentro do contexto, dentro do ambiente, muitos detalhes, muito jogo assim de foco, encontrar como que esse ambiente de coisas que não são animadas, né? Objetos, um copo, por exemplo, né? E dá o ponto de vista daquele objeto, né? A gente também buscou fazer isso muito, e essa coisa da poesia como uma arte que auxilia e ganha protagonismo também nos filmes, é uma coisa que a gente mantém também, desde o primeiro. Meu primeiro documentário se chama Bamba de Vila, que é um documentário sobre samba aqui no Jardim Tranquilidade, um bairro de Guarulhos, e aí nós vamos procurando também os bambas que tem nessa vila, né, essa quebrada, e vamos conversando sobre a questão do samba e sobre a questão do próprio artista, dele se apresentar um pouco, falar a biografia dele e a relação com o bairro. Então, tem essa proximidade temática. Mas aí tem as diferenças também, né? Que se a gente for comparar os próprios filmes agora da série Cidade Dormitório para os documentários, pelo menos na minha experiência como quem dirige, né? Eu via que a gente tinha, e eu tinha, né, vamos dizer, uma ansiedade para encontrar o tema que eu queria afirmar como autor. Então, é aquela coisa assim, às vezes a realidade não bate com o seu pensamento, azar da realidade, porque nós vamos dar um jeito aqui.
E eu acho que isso não é tão bom, né? Eu acho que isso força um pouco, é um pouco artificial, e acho que a gente evoluiu nessa questão de dialogar com a pessoa e deixar que ela apresente os temas, lidar melhor com a coisa do inesperado, né? Do acaso que o documentário tem. A gente tem ali uma coisa de ser um vetor e indicar caminhos para fazer um documentário, mas às vezes o documentário se impõe, a realidade se impõe de uma forma que a gente vai ter que lidar e encontrar uma nova mensagem, né? É a própria dialética, né, desse conflito que existe entre o que se quer e o que se apresenta para você, né? E aí a gente não faz o filme nas condições que a gente espera a priori, mas ele vai acontecer de uma forma que a realidade e a multiplicidade de possibilidades vão apresentar para você enquanto cineasta, enquanto ali quem está portando a câmera, né? Então, acho que essa evolução de como abordar, ela aconteceu, ela melhorou, né? Desse período inicial para agora. E isso também se dá um pouco pelo estudo de alguns cineastas, como o Coutinho, que o Coutinho vai ser um cara que, na proposta fotográfica, por exemplo, que o próprio Petrônio apresenta e que a gente busca também construir nos nossos filmes, que é essa fotografia intimista, muito plano detalhe, esse quadro, Coutinho não é referência disso, porque ele quer que se dane a fotografia. O que interessa é a história que se tem para contar, né? Mas a gente está tentando mesclar esses dois elementos, uma fotografia que busque a alma, né? Que busque o sentimento, que seja íntima, né? E aí o filme do Petrônio foi uma grande referência nesse sentido, e ao mesmo tempo a gente busca provocar, a gente busca extrair o máximo que a pessoa tem de fato, e não orientá-la para me dar o que eu quero, mas eu sim saber encontrar o que essa pessoa oferece para mim e para o filme, né? Então acho que existem esses dois caminhos aí de aproximação dos dois períodos, que é a temática, a poesia, e do distanciamento, que é essa questão de como abordar alguém, né? Que melhorou, eu acredito que melhorou em comparação aos primeiros filmes. Em 2018, o Cineclube entrevistou a Eliane Café, né, por conta do lançamento do Hotel Cambridge. E é muito curioso porque é um filme que é praticamente ficção, mas ele, por se passar dentro de toda a estrutura do hotel e todo o processo de montagem dele, né, foi muito, muito curioso conversar com a Abreu, conversar com ela, conversar com a Carmen, né, e aí nessa conversa eles falaram o quanto que a relação de entender o espaço e de improvisar com atores e não atores fez com que tivesse uma outra relação e, por consequência, uma outra forma, né? E agora vocês comentando, que a minha experiência é muito mais da ficção do que do documentário. Então, eu vejo e falo como existem paralelos muito, muito presentes, né? Independente do gênero, e me leva absolutamente a concordar com vocês, e principalmente com o Petroni, quando ele fala que o tema é soberano, né? Então, existe toda uma inquietação que vai criando forma a partir da pesquisa que você tem que estar atento para sacar, né? Enfim, eu queria fazer muitas perguntas para vocês, porque eu acho que o tema vale, mas tem uma em específico que eu queria falar, porque, assim, observando o poeta numa realidade do sertão e observando o poeta numa realidade urbana, no sentido de São Paulo, assim, eu fico pensando que existem algumas coisas próximas, né? Então, eu queria perguntar para vocês se vocês acreditam que existe uma relação entre o poeta do slam, de batalha de rima, e o repentista do sertão. O que vocês acham desse paralelo? Eu acho que são faces da mesma moeda, né? É tudo a necessidade que a gente tem e a arma que a gente tem, né? Existe métrica também, métrica muito particular, né? Nas batalhas de rimas, né? Uma métrica mais disforme, né? A métrica da poesia do sertão, ela é mais redonda, ela é mais certinha, né?
Mas o mais importante não é isso, né? O mais importante é a possibilidade de você se expressar e o que você tem para dizer. E eu acho que a própria canção, a música popular surge do improviso, mas o refrão, né? Muitas canções, muitos ritmos vieram a se consolidar a partir dos cantos de trabalho, que tinha um refrão, e que você tem que fazer um improviso, aí volta para o refrão. Então, no maracatu rural, as loas são cantadas assim, as cirandas são cantadas assim. O chachado, durante a bandidagem do cangaço com a polícia, todos cantavam assim refrão e improviso de quadras. Né? A questão é que a poesia naquela região ali, no Ceará também tem muito isso, assim, sabe? Recuperar uma estética da Grécia que era 12 versos, entendeu? Ah, vamos fazer em 7, vamos fazer em 10, vamos fazer... vamos criar a gemedeira, que é um outro gênero de cantoria. Ou seja, a busca por criar gêneros de cantoria, que até como uma forma de sobrevivência, porque os caras aí eram chamados para cantar para fulano de tal, que pagava bem e tal. Então a poesia foi se desenvolvendo, né? Cada um lugar se desenvolve de um jeito. Eu não estou muito por dentro dos desenvolvimentos do Islã, eu sei como é, eu não pesquisei, né? Já vi e tal, mas não fiquei ali pesquisando. Mas eu acho que cada cultura utiliza as mesmas armas para se expressar, né? Eu queria saber como é que os esquimós fazem poesia. Seria incrível. Poesia de esquimó. Um dos primeiros documentários da história é o Esquimó, né? A história de um esquimó. E aí, isso é muito legal para falar sobre documentário, porque ali muita gente falou, não, porra, os caras foram lá no gelo e filmaram a vida do cara, né, e tudo mais. Só que, na verdade, aquele iglu, ele estava cortado no meio. E ali eles montaram todo um set com luz, áudio e tal. Então, um dos primeiros documentários já eram mockumentários, né? Aqueles mockumentaries que o pessoal fala, né? Que, nossa, inovação da linguagem. Peraí, na verdade, o primórdio da linguagem era isso, né? O que é bem interessante. E a questão já dessa poesia, né? Se a gente pegar, por exemplo, essas que você apresentou, né? E o repente, né? O slam, e eu adicionaria um que a mim é muito caro, até porque me lembra o filme do Leon Hirschman, né? O grande Leon Hirschman, que é o Partido Alto, né? Que tem elementos parecidos, que são, primeiro, essa questão, o refrão fixo e a improvisação posterior, e a questão de como isso é um jogo também, né? Então, o slam tem competição. Claro que tem as suas particularidades, que a competição ela vai para outros critérios também, a performance e tudo mais. Mas no partido alto também tem isso do jogo. Vai jogando um de cada vez. E se o cara erra o verso, ele sai da roda. E aí vai mantendo. Então, é um jogo, né? Você tem que criar na hora o verso e depois tem o refrão que vai batendo o ritmo e garantindo que a brincadeira continue. Então, é uma grande brincadeira mesmo, assim, que é essa questão. E até falando de brincadeira, que você também apresentou essa questão das miniaturas, né? E de filmar elas com aquele detalhezinho, elas terem uma grandeza e tal, é uma outra coisa que a gente buscou fazer também nesse filme, agora dando um spoiler, mas não é um spoiler porque isso vai ser exibido depois da estreia do filme de amanhã, então não é um spoiler, mas é essa questão de pegar pequenos objetos, né, e transformar eles em uma coisa grandiosa na narrativa do filme. Por exemplo, no nosso caso, a gente fez um barquinho de papel, e ali o barquinho de papel é o navio do universo, sabe? É uma coisa que ganha uma grandiosidade na narrativa. Mas se você analisar friamente, uma bobeira, né? Uma brincadeira, uma coisa
Mas olha como a imaginação pode ser uma ferramenta, como ela pode ser um instrumento até mesmo de libertação ali de quem está passando pelo processo, né? Total, né? E a gente fala muito de poesia, mas tem essa linguagem poética, né? Que é inerente a todas né? Que é a arte, que é essa ressignificar as coisas, né? No filme que a gente viu agora, No Silêncio da Noite, havia vários momentos em que eu ficava pensando, nossa, essa imagem ela tá vindo aqui e ela tá vindo para enunciar o que virá, um tema que virá, né? Ou essa imagem, eu ficava pensando, nossa, por que ele escolheu essa imagem para essa poesia, sabe? Ficava tentando achar quais são os sentidos, né? Qual que era o que movia, né? Então, quais descodificar aqueles signos todos, né? Enfim. Então, para mim muito caro, né? A poesia concreta das imagens, né? E aí eu pergunto para o senhor Petrônio, como que foi essa relação de criar essas imagens? Qual a relação com a poesia? Era uma relação direta ou foi mais uma relação? Enfim, me conta. Foi uma descoberta, né? Descoberta no set, descoberta o improviso também, né? Porque como a realidade ela nos toma de conta, você, assim como os poetas improvisam, você tem que saber improvisar, né? Um processo de intuição também. Assim como os temas estão todos ligados à natureza, eu quis filmar insetos, flores. Eu acho que é isso, assim, a intuição foi forte, até por ter vivenciado o sertão, né? Esse sentimento do poeta que é incompreendido, por isso que o título é O Silêncio da Noite, que tem sido, porque essas amarguras, assim como as alegrias, né, são fruto do convívio dos artistas numa sociedade conservadora, né? Então, as pessoas se libertam dentro do filme. É uma categoria de poeta que tem a espontaneidade como um ingrediente, né, que perde a ideia. E eu busquei ser espontâneo também, né? Não dava para calcular muito o que iria fazer na hora, sabe? Era muito difícil com esse tema fazer isso, sabe? Tinha que deixar as coisas acontecer. Por exemplo, teve figuras incríveis que eu queria ter colocado na montagem e não coloquei. A gente fez as pílulas poéticas e elas estão no YouTube, mas que são vídeos de 1 minuto, 2, 3, porque como a narrativa foi sendo construída manhã, tarde e noite, certos momentos que essas pessoas que não entraram, certos momentos bons, não se encaixavam mais ali. E tem uma coisa também que tem gente que fala com muita digressão. E aí você tem que escolher, ou você deixa ela bem livre para mostrar isso mesmo na montagem, ou você vai cortando ela o tempo todo. E aí, durante a filmagem, teve um cara que eu queria colocar e não coloquei, mas assim, ele começava a digredir tanto, eu cortava voltando para o assunto. Aí eu vi que aquilo não estava funcionando, estava funcionando, mas o cara estava meio duro. Eu digo, não, cara, eu estou aqui, eu tenho que dar chance ao erro também, documentário é isso. Eu vou filmar mais espontâneo ainda, se não der, eu não boto no filme. E aí não coloquei. Mas teve uma função, foi importante ter feito, porque tem as pílulas poéticas, né? Que está todo o material que não deu para organizar narrativamente, dentro de um longa, né? Eu poderia até ter pensado em fazer 2 longas, mas ia tirar de um, botar no outro, ia ser um negócio meio confuso, ia ter que filmar de novo, e, pô, é difícil. Então, essa solução de... Tá, já é até um outro assunto, fugindo um pouco da sua pergunta, mas o que fazer com a sobra do material, cara? Porque a gente filma cada coisa incrível às vezes, né? É que nem, por exemplo, isso dá para fazer com a ficção também.
Você falou de sua experiência como atriz, né? Eu tive várias experiências de trabalhar com não atores, com atores e com não atores. E é difícil demais, assim, com não atores, porque você tem que, mesmo quando você pega um personagem para ele fazer o que ele já faz, sabe? Então, um policial civil para fazer um policial civil, que foi o que já aconteceu comigo. Eu fiz um chamado Calma Monga Calma. E aí tem certas sutilezas entre a realidade do personagem e o assunto, né? E a necessidade do filme que é difícil, sabe? Exige muito ensaio, mas é uma experiência interessante. Às vezes você pode acreditar mais no não ator, dependendo do personagem, sabe? Dependendo sabe, o cara faz um segurança de uma festa. Pega um segurança mesmo, pô. Sério. Tem coisas que dá para você adaptar. No documentário é sempre o risco. Você está entregue mesmo e coisas que você tem que ter um plano B, porque não vai dar para usar aquela imagem de antemão. Ou então você faz um filme bem longo, tem que desapegar, tem que saber cortar, tem que saber dizer não para si mesmo, que é o exercício mais difícil, né? Tem muitos, por exemplo, falando da história do documentário brasileiro Vladimir Carvalho. Aí eu pergunto a quem já, não sei se vocês viram Conterrâneos Velhos de Guerra, mas precisava ter 2 horas e 40 minutos. Não precisava. Está entendendo como é? O apego. Tem filme que não precisa ter 2 horas e 30. Você já entendeu a parada, entendeu? O choque, às vezes, com menos informação, você dá um choque mais forte. Senão você fica acadêmico, mas aí já é outro princípio ativo. A academia já é um outro nível de relacionamento com a informação. Né? Não é o cinema se relaciona com a informação, o documentário, de uma maneira diferente do que o texto, o objetivo acadêmico. Então, para mim, foi uma decisão difícil fechar 1h18 lá no Silêncio da Noite, que tinha muita coisa boa, e se eu fosse tirar um pedacinho, eu tinha que tirar um pedaço maior. Uhum. Aí era um samba muito difícil. E às vezes você tem que diminuir filmes, né? Assim, você pretende vendê-lo para um mercado internacional, aí tem uma televisão interessada, aí tem um tempo da televisão que é menor do que o seu tempo, porque você fez um negócio para cinema. Aí tem essa relação com o tempo, ela é muito ditadora do formato e da quantidade de coisas que você tem que filmar, né? Curioso falar isso porque eu filmei muito mais foi uma filmagem mais emotiva do que profissional, entre aspas. Que massa. Foi uma filmagem mais emotiva, O Silêncio da Noite, uma intuição, eu digo, cara, isso aqui está tão bom, eu não sei se eu vou usar, pensava, não sabia que isso existia, que eu ia filmar esse cara e tal, mas acontecia. Então, tem coisas que você só descobre na hora e depois. Antes, então, às vezes é bom, e por isso que às vezes o Coutinho fazia exercício lá de uma assistente de direção fazer o contato e ele só aparecia na hora H da entrevista, né? Porque para não ter muito pensamento prévio, entendeu? E para que o choque possa gerar a verdade. Eu acredito que a via de criação, ela deve ser, sim, fomentada por políticas públicas, o como que essas políticas, quando não aplicadas e não feitas de uma forma realmente legítima da população para o poder público, às vezes elas podem ser castradoras, né? E em outros casos a gente acaba trabalhando para o edital, né? Então, tipo, não trabalhando no sentido de criando para o edital, tipo, vai abrir um edital de uma coisa, putz, ficar ligado nisso, porque é uma possibilidade de fazer arte e, enfim, receber minimamente um fomento, né? Então, você falar, e por outro lado também, os próprios festivais, né, que viram um lugar de exibição, mas ao mesmo, e de projeção, né, do filme, do trabalho, mas ao mesmo tempo, fazer filme ter que caber dentro de uma proposta
pode ser, não é limitador, mas é um lugar que me incomoda bastante, né? No filme que a gente fez no Polissemia, que era o Orgulho da Nação, a gente conversou muito isso. A gente falou assim: e aí, a gente vai tirar 10 minutos do filme? O filme tá como a gente acredita que é. E aí, você vai fazer a versão para edital? E aí, essa é uma treta, né? De, ao mesmo tempo que se fomenta, se traz outras problemáticas que são de cunho, às vezes, que vai interferir absolutamente na forma e no conteúdo que está sendo pesquisado e trabalhado, né? Então, feito essa fala que eu não ia fazer, mas só para a gente voltar a falar da relação do tempo e que você falava pouco, por favor. Por isso que eu acho que é importante transgredir a sala de cinema, porque nem todo filme é para caber no tempo de um curta. Então, quando você faz média-metragem, ele já perde espaço em festivais. Então, tem que caber um curta. E se o curta for de 15 minutos, é mais legal do que se for de 23. Mas isso é uma conveniência para os festivais e para os curadores. Mas o teu tema pode não ser nem de 23 minutos, pode ser de 30. A questão é se você precisa ou se você está buscando retorno financeiro com aquilo. Aí você faz a adequação, sei lá. Ou se você tem dinheiro de um edital que tem que dizer que tem que ser 18 minutos. Mas é difícil, assim. Por isso que certos filmes começam underground e vão criando popularidade depois, porque não conseguem se inserir nos espaços de exibição, que tem um tempo muito delimitado. Eu sou a favor de você criar a narrativa que você tem, né? E você acredita que você está a fim de experimentar. Em alguns casos, você pode criar uma versão, né? A história permite que você faça uma versão menor para caber e tal. Eu acho que o legal é fazer duas versões. Numa situação como essa, eu faria duas versões. E como tu já teve experiência assim, Renato? Olha, velho, eu tenho, assim, uma certa sensação de que tem um certo joguinho de regras, assim, não é nenhuma sensação, acho que é uma constatação de que esses joguinhos de regras, eles determinam, né, o que é aceitável, o que não é, o que é bom não é, o que é filme não é, sabe? E não é essa perspectiva que a gente trabalha desde o início. Não que a gente negue participação em festivais ou alguma coisa, porque a gente também busca, inscreve os filmes e tal. Mas com aquela perspectiva assim, se rolar, muito que bem, ótimo, vamos fazer as trocas e vamos conhecer, né, vamos dialogar. Mas o filme, em geral, ele é feito assim, com o que a temática, o que a situação pede. E o tempo de duração, se vai ser um curto ou um longa, é um debate do próprio filme, da própria perspectiva que a gente tem da mensagem. E a grande maioria dos filmes que a gente fez, principalmente, óbvio, antes da pandemia, eles tinham muito essa questão do comunitário, né? Então, por exemplo, todos os filmes que a gente fez tem esse processo dos documentários de você ir até o lugar, conversar, ter uma experiência, a câmera captar tudo isso e depois a gente voltar, né, no lugar, que normalmente é um lugar que a gente frequenta, né, então essa volta não é nem surpreendente, mas é uma volta comum, mas volta com o filme debaixo do braço, e aí organiza ali uma festa com aquelas pessoas que participaram para se ver na tela, para discutir o filme, para conversar juntos, para beber juntos. Então, vira uma experiência comunitária, uma experiência coletiva de reconhecimento de si próprio no filme e reconhecimento do próprio filme, né? Tem até algumas experiências de pessoas que participaram do documentário, depois viram e vieram para a gente e falou assim, porra, parece filme mesmo, né? Aí eu falei,
É isso aí, parece mesmo, que bom, né? Isso é uma experiência muito humana, assim, e eu acho que isso vale demais para o filme, para as pessoas, para o cineasta, e não é uma experiência que a gente tem, por exemplo, num festival, né? O festival tem muito essa de trocar, conversar, né? Dialogar sobre a linguagem, mas a questão mais humana, ela tá, eu acho que nessa experiência do cinema comunitário, né? Perfeito. E é muito louco isso, né, Rê, que você fala. Eu lembro que uma vez o Dani estava dando uma entrevista, ele comentou que a Bueiro às vezes está fazendo um filme no Cabo Sul e aí passa alguém que está vendo e fala, faz um filme, eu conheço fulano que faz isso, 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 vamos lá conversar. Então, essa coisa de ser natural, né, então, e da galera se ver, então, tanto a própria Dona Maria, que é a mãe do Júnior, a Dona É, Maria, que já tinha os escritos dela, e quando vai falar do trabalho do livro que o filho dela lança de poesia, já toda essa coisa que me parece que é muito mais relacionada com a expressão mesmo que a gente falou agora há pouco, né? Não é fazer arte por fazer arte, é arte por necessidade de expressão humana, né? é, Enfim. é Dona Ana, né, na verdade. Dona A Dona Ana, Maria é sim. do Minhas Composições, que também foi um caso desse. Foi eu conversando com esse meu camarada, né, sobre filme, sobre poesia. Na época a gente tinha um trabalho também de literatura com Sarau e com editora também, né? E aí ele comentou, pô, mas a minha sogra, ela escreve também uns versinhos lá, por que você não vê se é bom? Porra, quando eu li, falei, é demais isso aqui, cara. Isso com a Dona Maria, né? E saiu daí o livro dela, que depois teve uma distribuição legal. A TV Cultura fez uma cobertura do evento, que foi o lançamento do livro dela. E isso foi muito foda. E depois um documentário falando do processo, falando dela, né? Como ser humano, né? As aflições dela como ser humano, a arte como sublimação disso, e o documentário mostrando esse processo, né, daqueles caderninhos escondidos, aqueles papeizinhos escondidos dela até o lançamento do livro. Bem legal. E no caso da Dona Ana, foi também uma situação de acaso que foi muito interessante, porque a gente, claro, já conhece o Júnior há vários anos, é um caso também dessa pessoa que a gente já tem uma proximidade, já tem amizade, já conhece o trabalho artístico, e fomos lá para fazer um documentário sobre ele. Só que aí a gente conheceu a mãe dele, né, a Dona Ana, que tem também essa veia poética muito forte, cara. Ela expressa poesia de uma forma espontânea. Ela nem percebe que ela está fazendo poesia. As frases que ela escolhe, a escolha de palavras que ela tem para cada frase que ela diz, são palavras poéticas que ela coloca ali. Tem ritmos, é bonito de ouvir ela falar. E depois ela contou que ela escrevia, que ela tinha um caderno, e que teve esse processo depois da mudança dela, das lutas que ela teve na vida, ela teve os filhos, e aí isso interrompeu o caminho da poesia dela, ela meio que parou de escrever a partir daí. E depois o filho dela, né, sendo um poeta, escrevendo, lançando um livro, e ela vendo isso como uma espécie de uma continuidade do que ela almejava. Eu achei bem bonito e aconteceu por acaso. Essa história do filme não estava roteirizada. Eu não sabia, Rê, que não estava no roteiro, porque eu vi o filme pronto, né? Então, que demais esse processo. O filme se impôs para a gente, né? É isso aí. É É isso. isso mesmo. Eu queria perguntar para vocês, para a gente caminhar para o final, a gente falou um pouquinho antes de começar a nossa conversa, né, sobre falar sobre espaços não convencionais de exibição, né, e como que foi permeando bem a nossa conversa sobre isso, né, que é essa formação de público, mas ao mesmo tempo de democratizar o máximo possível o acesso à fruição, né, do audiovisual, por mais que haja uma lei do audiovisual, né, de que ele deve acontecer nas escolas e tudo mais, né, e como que vocês veem esse retorno, talvez 2022, talvez 2023, às salas de exibição, né? Já tem cinema aberto, a gente vivenciou isso, né, em alguns momentos aqui, mas ao mesmo tempo
como não é seguro, né? Me parece que foi um grande retorno, né? Principalmente para arte que não é arte comercial, que não busca uma cópia de padrões, né? Como vocês enxergam que pode ser essa pós-pandemia, ou o que a pandemia trouxe sobre esse assunto, né? De informação. O que a pandemia trouxe foi uma procura maior e uma demanda maior dos streamings, né? Apareceram novos e a forma de distribuir cinema está muito ligada a isso atualmente e a festivais online. Eu acredito que o cinema vai se recuperar lentamente, não vão talvez permitir colocar tantas pessoas numa sala, então é algo que economicamente vai ser gradual, acredito, e muita gente está se acostumando a assistir tudo pelo streaming, como já estava. E agora, sempre dentro de casa, o cara comprou até uma tela maior. Não é assim, a lógica, né? Pô, cara, não vou sair de casa, então vou comprar aqui um monitor, um projetor, pá. Então, acho que não é que o cinema isso não vai deixar de existir, né? Mas limitou muito as pessoas agora, muita gente, a quantidade de gente que gosta de ver série parece que aumentou assim, em relação à longa-metragem, né? Então, para quem faz filme buscando uma experiência artística de realização, pesquisa de linguagem, buscando um tema curioso, um tema que ainda não foi abordado, buscando acrescentar para o conteúdo que já existe, né? Para quem trabalha dessa maneira, eu acredito que né, vive, de certa maneira, vive disso, né, como eu, acho que o jeito é encontrar no streaming alguma forma sem que isso possa comprometer as exibições no cinema, né? Mas eu já estou sabendo de filmes que, por exemplo, com a exibição em 2 festivais, já entrou para os streams da vida, não vai mais para festival nenhum, entendeu? Porque já fez o contrato lá também e já não vai mais para lugar nenhum. Isso geralmente acontece com longa, né? Curta tem mais dificuldade, curta é mais exibido em festivais. Então, essa dificuldade, essa diferença é gritante, né? Quando eu fazia curtas mesmo, a quantidade de festivais que eu participava era bem maior, né? Há uma vantagem nesse sentido. Não sei o que pode mudar para o mercado de curta-metragem, nem sei como é que as TVs estão comprando curta-metragem, que antes havia. Depois de 2019, caiu tudo, essa coisa de compra de filme. Para você ter uma ideia, o que era dentro a Globosat adquiria em 2015 por tipo assim um longa-metragem de documentário por cerca perto de R$ 25.000, entendeu? Hoje, se for 7.000, é o máximo, talvez 8, entendeu? Houve uma grande desvalorização a partir do advento infernal do governo Bolsonaro e agravado pela pandemia. Então, as produções novas que são em quantidade, que foram rodadas antes da pandemia, que ficaram prontas durante, essas sofreram bastante. Eu tenho um filme que aconteceu isso. Então, você fica refém, a quantidade de festival diminuiu, não está tendo, alguns não tiveram edição no ano passado, outros não vão ter edição assim muito bem. Então, quem faz curta também sente isso. E, por vezes, a televisão demonstra uma dificuldade grande também, sabe, de apostar em coisas muito novas.
Eu não sei, eu acho que é uma retomada muito lenta. Eu não sou muito otimista de dizer que vai acontecer. Eu acho que as coisas não vão deixar de existir, né? Mas é um esforço maior de cada um encontrar um nicho e se aproximar do mecanismo de exibição adequado para o seu filme. Não vai ser fácil. Sim. Eu vejo, assim, para o campo que a gente constrói, né, e para os espaços em que a gente se insere, se abrisse tudo, os cinemas estivessem funcionando normalmente, para a gente não ia mudar muita coisa, porque a gente já não estava nesse circuito, né? Então, eu acho que a gente voltaria para aquela velha lógica de botar o filme debaixo do braço e buscar os espaços, né? Em espaços educacionais, fazer esse encontro, né? Tem um filme sobre capoeira que eu fiz, né? Que é o Mestre Peixe, que é um sapateiro e mestre de capoeira. Então, tentei encontrar os dois espaços aí que ele trabalha, né? Aquela coisa artesanal do sapateiro, e ao mesmo tempo, dentro dessa sapataria dele, na oficina, ele construiu instrumentos para fazer a roda de capoeira e para ele fazer os eventos, né? E aí a gente fez uma exibição no dia da formatura dos alunos, então estava lotado, vários alunos, os pais, né? Todo mundo assistindo o filme ali uma coisa bem interessante, né? Uma comunhão, vamos dizer assim, em relação ao filme. E como a gente reclamava disso, né? De falar, porra, tem que ficar indo em cada lugar, não sei o quê, mas como eu gostaria de reclamar de novo disso, sabe? Porque era muito melhor você passar por isso e ter as trocas e conversar com as pessoas e tal, né? E, por exemplo, um encontro como esse hoje, como seria da hora, né? Se a gente tivesse num auditório, exibisse o filme, fizéssemos um debate, as pessoas participassem ali. Mas tudo bem, né? A gente vai encontrando os caminhos e vamos garantindo que as coisas aconteçam dentro da situação, né? A nossa virtude é a flexibilidade, a adaptação. Mas acredito que é isso, essa é a expectativa que nós temos para a volta das coisas, que é a gente poder se reunir novamente, né, velho? E fazer essa efetivação do espírito que a gente tem ao construir o processo do filme, que é a coisa humana, né? Agora, se chegarmos às salas de exibições num futuro, espero que não tão distante, né, mais cedo do que tarde, a gente consiga chegar aí, também é ótimo, né? Também é muito bom e não deixa de ser uma perspectiva para a gente que está se construindo. Mas acho que iniciativas como, por exemplo, até a associação que a gente está formando é importante do ponto de vista de distribuir melhor os filmes, de conhecer melhor os produtores, de ter iniciativas de formação de novos cineastas, de pessoas ao redor. Então, acho que essa é a perspectiva maior, de a gente se organizar enquanto grupo, coletivo, categoria, e se pensar também enquanto artistas. Esse é um processo que é um ciclo que acho que é bem importante e prioritário para a gente agora. Enquanto educadora, eu sempre penso que a gente perdeu muito, né? Para além da perda incalculável das vítimas, né? Mas a gente perdeu muita apropriação de espaço público, de empoderamento de serviços públicos, né? Então parece que a gente foi, além da vulnerabilidade social que a gente foi inserido, né? Que a sociedade foi inserido, né? E eu acho que a gente volta a caminhar, né, Rê? Aqui, por exemplo, nosso cenário em Guarulhos é um cenário que a gente briga por políticas públicas há muitos anos, né? Agora, com a associação, talvez a gente consiga ter mais perna para brigar, né? Então, acho que é voltar a dizer o óbvio, né? Me parece que os estados que haviam compreendido a necessidade de políticas públicas vão ter que reafirmar isso mais um compromisso na prática para manter viva, né, a fruição e a criação, a produção, e principalmente o métier do artista, né, que é
enfim, que foi absolutamente impactado, né? Mas eu fico alternando entre o Petrônio, que pensa que não tem muita esperança, entre pensar, ok, vai funcionar, uma hora a gente volta ao que, né? Ah, tá aglomerando na rua, pelo amor de Deus, não vejo, eu quero ver uma fila de banco, né? Quando puder, eu vou meter em qualquer fila que tiver. Quero uma fila, só para poder aglomerar com segurança, sem máscara. Brincadeiras à parte, eu queria primeiro agradecer a confiança nesse papo, agradecer a Bueiro Aberto, então, porque, né, como eu falo demais, então, eu queria, antes de passar a palavra para vocês, para a gente finalizar as considerações finais, agradecer muito, dizer que, enfim, agora só estamos esperando a excursão para ir para a Festa de Reis em 2023, se der certo, se estiver antes, melhor ainda. Enfim, é um prazer imenso de estar com artistas tão incríveis e aprendendo tanto com vocês. Enfim, essa troca é fundamental para mantermos vivos, né, em tempos de desesperança, né? Há que ser forte. Bom, passo para o Petrônio, então, para fazer as considerações finais e já agradeço. Opa! Bom, primeiramente, eu me sinto honrado pelo convite, né? A relação que esse filme me proporcionou com São Paulo, com o estado de São Paulo, para mim é muito gratificante e deixa o filme te levar, né? Parafraseando Paulinho da Viola. É isso que eu acho legal, deixa o filme te levar. E está levando. É um fruto disso, assim, eu agradeço muito, acho o trabalho da Companhia do Bueiro muito importante. Vocês, inclusive, eu peço até que me mandem os links, eu quero assistir. E vamos fazer o contato para que vocês possam ir lá, em São José do Egito, 2023, talvez, né, para participar da festa e, antes vocês fazem o contato, de repente exibem alguns filmes lá, quem sabe, né? Então, muito bom conhecer você, Pamela, Renato, agradeço o convite que o Daniel fez, e saúde e luz antes do túnel para todos nós, né? É isso aí, mano. Agradeço também, agradeço demais a você, né, Pamela, que está arrebentando aí na mediação, fazendo sempre o debate ficar mais rico, mais consistente e fazendo sempre sentido. Então, muito legal. Muito foda conhecer o trabalho do Petrônio, gostei muito dos filmes, assisti os dois, né, o Silêncio da Noite e o Gigantesco Imã. Pô, fiquei doido ali por aqueles cientistas anônimos no sertão, cara, demais mesmo, assim, muito foda, que história. E é isso, cara, poder ter a oportunidade de conhecer o trampo de pessoas super interessantes e depois conhecê-las, né, e confirmar realmente são muito interessantes, gente boa pra caramba você. Para mim é uma experiência ótima, assim, eu fico muito feliz de participar. E peço a todo mundo aí, leiam o Zine, vai estar disponível aí no nosso blog, Zine Guetometragem Blogspot. Todas as edições estão lá. Espero que gostem. E é isso aí. Sem mais, tamo junto, é nóis. Maravilha. Então, Grande isso aí. abraço para vocês. Beijo, gente. Obrigada, hein? Valeu.